Olá a todos e bem-vindos ao Tretas do Chrome, eu sou o Paulo. Tu queres ver que o Watcher apareceu mesmo no episódio mais recente de Daredevil Born Again? E muito por causa do que acontece, sem fazer spoilers para já, é uma certa personagem durante a luta de boxe. Pois é isto que vou abordar neste vídeo, desde a aparente aparição do Watcher e o que é que isto significa para o resto da Marvel como um todo. Não só a série Daredevil, mas também passando pelos filmes do Spider-Man, o especial do Punisher e mais à frente o que é que podemos esperar da Valentina. Lembrou-se dela, certo? Valentina Allegra de Fontaine. Se gostas desse tipo de conteúdo, já sabes, vai arrebentando aí com o botãozinho do like, subscreve o canal para não perder nada no futuro e vamos então ao que interessa. O Watcher apareceu no final do episódio 4 de Daredevil Born Again. E não vou já fazer spoiler, pois aviso quando começarmos os spoilers a sério, porque no último episódio a Marvel parece que volta aos tempos antigos e larga aqueles easter eggzinhos do que prepara para a história no futuro. Sendo que easter egg este está a ser badalado pela internet e vemos no momento em que o Daredevil cai pela janela, depois de se atirar por ela, digamos, e vemos que a janela e as luzes no fundo do ginásio onde eles estão presentes formam o aspecto e a silhueta do Watcher que nos foi apresentado durante a série animada do Arif. Ora, de lembrar que o Watcher só aparece em momentos super significativos para a história daquele universo que ele está a observar, sendo que isto poderá ser um dos momentos que nos poderá indicar como este momento aqui pode afetar todo o resto do mundo do Daredevil, mas da Marvel como um todo. E para além da silhueta que vemos aqui a formar, pelo menos visualmente, o que parece ser o Watcher, outro dos pontos de destaque que devemos ter em conta neste campo é que quando vemos o Daredevil e o Bullseye a cair desta janela, temos o explodir, digamos assim, de vários vidros quebrados, que em si vai de acordo com, por exemplo, com a intro da série animada do Arif. Outros pontos, antes de falar do spoiler em si neste momento, que quero realçar nesta cena é que acho que houve aqui uma falha na parte da produção, porque vemos debaixo da carrinha que os atores, depois de correr, vêm-se agachar na frente da carrinha em si, porque vemos aqui os pés deles por baixo. Portanto, claramente deve ter sido uma falha da produção, ou simplesmente nem sequer pensaram que o pessoal vai estar aqui a observar para todos os cantos possíveis de frames, não é? Ou seja, se não quiseres agora o spoiler, passa à frente do vídeo, que vamos abordar mais um bocado isto. Ora, o que nos acontece aqui, nesta cena, antes de esta silhueta do Watcher aparecer, é a morte, e tudo indica que seja a morte de Vanessa. E isto é um ponto crucial para o que vem aí do Kingpin e do lado mais sombrio que ele vai libertar a partir daqui. Porque, como neste próprio episódio nos foi mostrado, quem controlava ainda a parte do lado mais negro do Wilson Fisk era a própria Vanessa. Contudo, com ela neste momento morta e ele ainda no poder de Nova York, ou seja, como presidente da Câmara, claramente é a partir daqui que a história vai descambar. Não só vemos uma versão ainda mais sanguinária do que nos foi apresentada até aqui do Kingpin, como claramente este novo grupo de heróis está em perigo. E certamente que será nesta luta entre o Kingpin e o Daredevil que nos vai ser introduzido novamente os Defenders, porque claramente o Daredevil vai precisar de ajuda e por isso é que certamente no próximo episódio vamos ter logo o regresso da Jessica Jones e possivelmente ao longo da série vamos ter o regresso dos outros Defenders, ou pelo menos mencionados, que já sabemos que eles regressam na terceira temporada, né? Mas o facto da Vanessa ter morrido aqui, o que nos poderá, vamos assumir que é o Watcher, a aparecer nesta cena, indica-nos o quão negro isto vai ficar daqui para a frente. Com o trailer que saiu recentemente do Punisher, em que não sabemos bem qual é a timeline em que ele decorre até ao momento, pelas imagens parece quase decorrer antes da primeira temporada em si de Daredevil Born Again, porque temos toda aquela parte do quadro onde ele tem vários gajos que matou, claramente porque já tem um X sobre eles, ou são alvos, diga-se, ainda não os matou, mas ou seja, assumo que essa parte decorre antes dos primeiros episódios de Daredevil Born Again. Contudo, nesse mesmo trailer vemos que a cidade de Nova York está completamente em chamas e parece que o caos reina pela cidade de Nova York, o que me leva a deduzir que possivelmente o que vemos durante este especial do Punisher que vai sair na Disney Plus no dia 12 de maio, ou seja, logo uma semana após a final desta segunda temporada de Daredevil Born Again, poderá muito bem ter dois pontos de história na mesma, ou seja, a parte em que o Punisher nos é apresentado antes da série do Born Again e depois a parte final ligando esta história do Born Again ao filme de Spider-Man que vamos ver mais tarde, quando vemos que o Punisher está presente também no mesmo. Se de facto este caos que vemos nas ruas no trailer do Punisher estiver ligado possivelmente a este caos que vai o Kingpin desencadear agora, porque claramente ele vai perder a cabeça e as rédeas, digamos assim, que a Vanessa lhe punha enquanto vive, ou seja, ele vai procurar querer matar o Bullseye a torto e direito, o que em si vai colocar a Vigilante Task Force ainda mais sanguinária do que a que nos foi apresentado até agora nestas duas temporadas. Portanto, o caos vai completamente dominar o resto da segunda temporada e o futuro do MCU em si. Por outro lado, isto representaria o porquê de vermos o Spider-Man no trailer do Brand New Day a lutar contra vários vilões e de termos rumores, e alguns confirmados já, de termos vários vilões presentes no filme, porque a fase de 4 anos em que o Peter Parker, toda a gente esqueceu dele, não é? Pode muito bem apresentar durante este contexto da história que acontece durante o período em que o Kingpin está sanguinário e ainda presidente da Câmara. Depois disso, caso o Kingpin seja preso, ou o que é que aconteça no fim desta temporada, não temos a certeza do que é que vai acontecer, poderia explicar o porquê de termos uma luta nas ruas de Nova York, ou seja, para tentar perceber quem é que é o próximo rei do crime na cidade. Tendo
tendo em conta que temos o Tom Stone e tudo mais presente no filme do Spider-Man Brand New Day, esse período tem por representar esta luta para quem chega a rei do crime da cidade de Nova York. E por isso temos no trailer Tarântulas, temos a Mão, que é um dos vilões principais da Daredevil, que nos foi apresentado durante as 3 temporadas da Netflix. Ou seja, seria tudo um lutar de posição e de ranking para chegarem e serem eles os Big Boss da cidade de Nova York, ocupando assim a posição que o Kingpin e anteriormente a Vanessa ocupavam nesta cidade. E por isso é que, por exemplo, neste trailer do Punisher iríamos ver completamente caos, porque era esta luta nas ruas à chegada da cadeira de rei do submundo. A presença do Watcher aqui representa isso mesmo, o ponto em que esta timeline vai sofrer às mãos do Kingpin. Outros aspectos interessantes no meio disto tudo é que realmente, tendo em conta o que nos foi apresentado até aqui com a história do Kingpin, e sabemos da ligação e do contrato de trabalho, digamos assim, do pacto que ele tem neste momento com a Valentina, porque nos é apresentado através deste personagem do Mr. Charles. Ele neste momento é quase como um mensageiro dela, ou seja, entre as negociações com o Kingpin. E o que nos foi apresentado é que o Kingpin tinha um acordo com ela porque usava este porto Red Hook para fazer contrabando de armas para o resto do mundo. Que ainda estou a trabalhar nessa teoria. Armas essas, para além do nível militar que nos é apresentado na série, poderão também ser da Adamantium, como vimos no Capitão América do Sam Wilson. Temos aquela luta toda pela descoberta da Adamantium do Timóteo que estava no Oceano Pacífico. Com isso também nos devemos lembrar que no Black Panther 2, ou seja, no Wakanda Forever, havia aquela luta entre os vários países para obter o Vibranium, em que a Valentina fazia parte nesse mesmo congresso, não é? Que depois, durante o filme Thunderbolts, foi-nos apresentado que ela estava a responder a esses mesmos crimes de guerra do que aconteceu em Wakanda Forever. Com isso liga assim o Kingpin a todo este enredo maior do submundo, digamos assim, que está a acontecer na Marvel. E depois, ligando de pontos ao que nos é apresentado no trailer do Spider-Man, em que vemos o Spider-Man a receber a chave da cidade, podemos assumir que claramente ele perde o cargo da presidência da Câmara durante esta segunda temporada, porque senão de outra maneira nem sequer o Spider-Man poderia receber a chave da cidade, não é? A coisa mais interessante no meio disto tudo é realmente a parte sanguinária que vamos ver o Kingpin daqui para a frente. E é certo que, por exemplo, o chefe da televisão da Marvel já mencionou em algumas entrevistas que a terceira temporada não vai abordar tanto a parte da história do Kingpin, contudo, ele está na mesma. Por isso, podemos muito bem ter um subplot depois na terceira temporada, em que vemos o Kingpin pelo submundo e a tornar-se o verdadeiro chefe do crime, sem ter de enfrentar, por exemplo, Daredevils. Ou seja, se realmente depois, mais tarde, a Sony e a Marvel conseguirem trabalhar os direitos e finalmente dar aos fãs o que nós queremos, podia muito bem apresentar o Kingpin como o próximo vilão do Spider-Man e temos um confronto entre ambos. Há várias menções durante a primeira temporada e a segunda temporada ao Spider-Man em si, ou seja, não usando o nome, porque eles não podem por causa dos direitos, apenas dizem o homem vestido de aranha e tudo mais, ou seja, trabalham ali nas entrelinhas, não é? We know how to take care of ourselves. We don't need a gun-toting vigilante who wears a skull on his chest, or a man who dresses in a spider outfit, or a guy who wears devil horns to save us. No. Mas graças à morte aqui da Vanessa, claramente vamos ver uma versão muito mais negra do Wilson Fisk, que já estava difícil de ser mais, mas ainda vai se tornar ainda mais, fazendo a redundância aqui à coisa. Um dos aspectos que quero aqui salientar, ou pelo menos uma curiosidade divertida neste campo, é que o facto do mesmo sítio onde morreu a Vanessa, e vemos aquela imagem muito fixe, ou seja, do sangue a escorrer pelo vestido branco, que basicamente simboliza o desmoronar do que este império que o Wilson Fisk construiu. Ou seja, este mesmo local onde a Vanessa morre, também foi onde o Matt Murdock perdeu a sua virgindade com a Elektra. Portanto, é um pormenor que eu acho que era interessante meter aqui, recordando temporadas anteriores, principalmente a segunda, da parte da Devil da Netflix. Algo que eu estou curioso de ver é se vamos ter realmente de volta à Elektra. De tudo o que a atriz foi dizendo ultimamente, é possível que ela regresse, talvez na terceira temporada ou mais tarde. Daredevil tem sido um dos sucessos recentes da Marvel, portanto, é normal que eles possivelmente vão continuar a fazer mais temporadas. Outros pormenores interessantes é que, simbolicamente, quando o Wilson Fisk se torna o campeão, assumindo que é o campeão do povo, não é? Porque ele estava a lutar aqui pela parte de renascer Nova York, que nas suas campanhas era para melhorar a vida das pessoas, ou seja, no momento em que ele se torna campeão do povo, ele acaba por perder aquilo que mais lhe interessa, que é a Vanessa. Portanto, o mesmo momento, mas dois simbolismos interessantes na mesma cena. Relativamente ao resto, durante o episódio, vemos um conflito na mente do Matt Murdock relativamente ao próprio Bullseye, porque durante a luta em que eles têm no apartamento do Bullseye, o que nos é indicado é que o Matt Murdock fica na dúvida quando o Bullseye menciona que tem que fazer uma boa ação, ou seja, para procurar esta sua redenção que vimos no início da temporada quando ele visita a igreja à procura da freira. A freira é essa específica que é a mãe do Matt Murdock, que supostamente não a vamos ver durante esta temporada, mas há rumores que ela aparece na terceira, portanto vamos ver nesse campo. A coisa que me deixa mais curiosa é se realmente o Matt Murdock de alguma maneira vai conseguir
perdoar o Bullseye por ter morto o seu melhor amigo, o Foggy Nelson, e dessa maneira trabalharem juntos para derrotar o Kingpin. E se de facto o Punisher, pelo menos parte do especial, decorrer após a queda do Kingpin, poderia muito bem explicar o porquê do caos pelas ruas de Nova York que vemos no trailer do Punisher. E o porquê, por exemplo, de o Punisher e o Spider-Man já se conhecerem, como nos é apresentado no trailer do Spider-Man. Que podes ver a análise do trailer clicando aqui. Mas o que é que tu achas? Achas que realmente é o Watcher que aparece aqui nesta janela, o que significa um ponto crítico para esta história e para a timeline do MCU que nos estão a apresentar aqui? E diz-me também o que achas do Kingpin daqui para a frente. Achas que ele vai perder completamente as rédeas, vai partir tudo, a boca a todos? Portanto, diz-me aí nos comentários abaixo as teorias tens para o mesmo. Se gostaste deste vídeo, já sabes, likezinho, subscreve o canal. By the way, guys, em nota final, algum pessoal tem-me mandado mensagens a dizer se eu faço realmente análise ao Daredevil. Contudo, eu ando basicamente a testar porque os vídeos do Daredevil são os que têm menos views. E geralmente não é que tenha muitas views no canal, mas ou seja, consigo ver o interesse do pessoal em certos vídeos pela retenção de tempo em que esses vídeos têm. Ou seja, geralmente consigo perceber o que é que devo focar mais para o pessoal assistir, porque sejamos honestos, não, o facto de fazer vídeos sobre estes temas também é para que eles sejam vistos e não para apenas se perderem no vácuo, não é? Por isso tento sempre fazer algo mais que o pessoal esteja interessado do que apenas algo que eu realmente gosto de fazer. Portanto, é arranjar aqui um 50-50, não é? Por isso também me ajudava realmente dizendo aí nos comentários o feedback se realmente gostavas deste conteúdo mais sobre Daredevil ou não. Porque tenho reparado, pelo menos para o pessoal que segue, Daredevil não é uma das coisas que tenha uma grande fanbase, pelo menos como eu disse, no pessoal que segue no Insta e tudo mais. Será interessante perceber mais do feedback através de comentários. Portanto, com isso dito e parando de dizer aqui mais coisas de bastidores, diz-me só aí em baixo e obrigado por teres assistido se ainda estiveres aí desse lado neste momento. Sou Paulo e eu vejo-te por aqui. Bye bye.